Eu sou Gabriel Lourenço e esse é o programa Mundo Mineral. Descubra o mundo mineral, uma pedra de cada vez. Hoje nós vamos falar sobre orgonites. O que são orgonites? O que eles fazem? Né? Vamos entender um pouquinho essa tecnologia um pouquinho diferente. Né? Bom, vamos lá. A história o termo orgonite, na verdade, ele apareceu pela primeira vez quando um cientista chamado Carl Hans Wells ele desenvolveu, né, o orgonite propriamente dito, como nós conhecemos hoje, a partir das experiências, dos experimentos de um outro cientista, Dr. William Reich. Né? O Dr. William Reich, na década de 50 para 60, ele saiu, ele era um fugitivo dos campos nazistas e ele foi para os Estados Unidos. E ele desenvolveu uma teoria onde ele dizia que nós estávamos imersos num tipo de energia que poderia ser medida. Né? Essa energia que circunda todos nós, ele deu o nome de orgone. E nessa época ele desenvolveu vários equipamentos para poder canalizar essa energia, né, que ele chamava de orgone. Ele criou cabines onde ele fazia tratamentos contra o câncer, né? E esses equipamentos que o Dr. William Reich tinha possuíam um princípio muito específico, né? Onde você tinha que ter um aglomerado de metal, uma substância, né, intermediando uma substância orgânica, e esse conjunto, né, estaria circundado pela energia do orgone. Né? Então, esses equipamentos que ele desenvolveu, essas cabines que ele desenvolveu, possuíam diversas camadas que, de certa forma, canalizavam essa energia. Tá? Eu não vou entrar muito na questão do Dr. William Reich, né, de como é que ele desenvolveu isso durante os anos, porque o que nos interessa aqui é entender o que é propriamente dito o orgonite. Né? Então, o orgonite ele tem três componentes básicos, né, como nós conhecemos hoje. Ele tem, sim, a parte do metal. Né? Esse daqui, eu tenho um orgonite aqui comigo, um orgonite bem simples, né, pequenininho, onde a base desse orgonite é toda feita de metal. Tá certo? Esse metal, você pode trabalhar com alumínio, pode trabalhar com cobre, pode trabalhar com estanho, aquele metal que você conseguir colocar aqui. Ele vai funcionar como se fosse uma antena. Ele vai captar, né, ele vai interagir com essa energia, com esse orgone, e vai fazer com que ele fique concentrado aqui. Esse metal ele é montado normalmente em peças, né, em moldes, onde se usa resina, né, uma chamada resina cristal. E essa resina ela serve como o componente orgânico da composição. Tá. Temos mais um elemento aqui, que é por isso que a gente está falando isso aqui no mundo mineral, que são os cristais. Onde que entram os cristais dentro do orgonite? Bom, antes da gente dizer como é que eles funcionam aqui, é importante que a gente entenda que os cristais possuem uma característica da física chamada efeito piezoelétrico. E o que significa isso? Significa que quando você coloca uma pressão mecânica num cristal, ele consegue transformar essa pressão mecânica numa descarga eletromagnética. Por incrível que pareça, você conhece isso. Eu acredito que tem até na sua cozinha, né? Aquele aparelhinho pequenininho de acender fogão, né? O pessoal, na época da minha avó, se chamava Magiclick, eu nem sei se isso existe ainda, né? E esse aparelho, na verdade, o que ele tinha lá dentro? Ele tinha uma quantidade de quartzo, né? E quando você apertava o gatilho, uma mola soltava um martelinho, né, que batia no quartzo e gerava o efeito piezoelétrico, ou seja, batia no quartzo, aquela pressão mecânica transformava aquela energia numa energia eletromagnética, ou seja, na outra ponta saía uma faísca. Né? Então você poderia apertar aquilo ad infinitum que o efeito continuaria ocorrendo sem parar. No caso dos cristais, o que acontece? Como eu já até disse em outro programa, cada cristal tem um padrão, uma frequência específica. Né? E, obviamente, quando você aplica esse efeito da física, ele vai soltar uma descarga eletromagnética. Eu posso fazer um orgonite com qualquer tipo de cristal? Sim, pode. Não tem problema nenhum. Você pode usar quartzo, você pode usar um jaspe, você pode usar uma turmalina negra. Não tem problema nenhum. Você sempre vai ter esse efeito. Né? Mas como é que ocorre esse efeito piezoelétrico dentro do orgonite? É bem simples. É que quando você monta essa peça, né, no molde, a resina, conforme ela vai secando, ela vai comprimindo, né? O processo de secagem da resina vai comprimindo
esse cristal. É exatamente essa pressão que desencadeia o efeito piezoelétrico e, obviamente, você tem uma descarga eletromagnética. Obviamente também nós não vamos ter um monte de raios saindo do nosso orgonite, né? Mas essa energia ela pode ser sentida no ambiente, né? Algumas pessoas um pouco mais sensíveis, conforme elas forem trabalhando com o orgonite, elas vão poder sentir isso. Quando comecei a trabalhar com orgonite, eu e minha esposa, nós tivemos um problema terrível. Nas 2 primeiras semanas a dor de cabeça era imensa e nós achávamos que era por causa da resina, né? Ela não é um produto químico, né? Então obviamente você tem, durante o processo de secagem, você tem resíduos tóxicos que ficam no ar, né? Mas por mais que nós arejássemos a área onde os orgonites estavam sendo feitos, nós tínhamos uma dor de cabeça muito grande. E depois de um tempo eu pude entender o processo, né? Porque a dor de cabeça passou, não porque nós estivéssemos nos acostumados ao produto químico, mas sim porque nós havíamos estabilizado a nossa energia. Eram muitos orgonites, aquela energia estava muito, a frequência estava muito alta e nós não estávamos no mesmo padrão. Então levou um certo tempo para a gente poder se acostumar, né? Assim como o trabalho feito de conexão com as pedras, com os cristais e os minerais, não deve ser baseado em acreditar, né? Não é para você acreditar no processo, é sim para você experimentar. É para você utilizar e você ver de verdade o resultado disso, né, dentro do teu dia a dia. Seja na hora de você dormir, seja você colocar um orgonite no seu trabalho ou algo parecido. Bom, existe uma pequena... eu vou falar um pouquinho a respeito das variações que você tem dentro do orgonite. Porque, veja, depois que você faz um orgonite desse, que ele fica preparado, uma coisa que as pessoas sempre perguntam: eu preciso limpar o orgonite, eu preciso magnetizá-lo novamente, como a gente costuma fazer, né, uma limpeza com os cristais? Bom, pela experiência que eu tenho, eu diria para você que não. Por quê? Primeiro, que o cristal está protegido dentro da resina, tá? Segundo, que exatamente o processo do efeito piezoelétrico que faz com que ele libere íons positivos o tempo todo, né, não traz essa necessidade de você ficar fazendo uma manutenção no orgonite, tá? Obviamente, se você colocar esse orgonite num ambiente extremamente carregado, e às vezes até por conta de como foi feito esse orgonite, né? Ou seja, os componentes químicos da resina, pode até acontecer do seu orgonite rachar, né? Então a gente tem que tomar um certo cuidado, o que é energia e o que é um efeito físico, né? Um efeito químico puro dentro da peça, tá certo? Bom, uma peça dessa daqui, ela tem um raio específico de alcance, né? Dependendo dos cristais que você utilizar aqui, tá? Se eu estiver trabalhando, nesse caso aqui, esse orgonite foi feito com calcoxenita, né? Que é uma variação de ametista. Esse daqui tem um raio de ação que vai até 1 metro, mais ou menos, até 1,5 metros, ou seja, para você ter um efeito bom, tá? Mas se eu estivesse utilizando, por exemplo, uma turmalina extremamente cristalizada ou uma esmeralda muito bem cristalizada, esse efeito acaba sendo potencializado, tá? Dentro da experiência dos trabalhos que eu tenho feito com os orgonites, eu descobri que, dependendo do cristal que você utiliza dentro dele, você vai ter um efeito diferenciado, né? Então, se você trabalha, por exemplo, com aquelas pedras que tem um padrão vibracional mais denso, né? Aquelas pedras inclusive capazes de puxar uma energia mais carregada do ambiente, que é o caso da turmalina negra, por exemplo, né? Dentro da física, os físicos adoram a turmalina negra porque é uma das pedras mais fortes dentro desse efeito piezoelétrico, né? Então, se você tem um ambiente extremamente carregado, a combinação de qualquer outro cristal com a turmalina negra, ela é excelente. Você faz uma varredura energética incrível, tá? Mas existem outros cristais, outras pedras que têm uma frequência mais alta, e aí você pode direcionar a finalidade, né? Por exemplo, se você quiser trabalhar uma frequência um pouco mais mental, digamos assim, um ambiente onde você precisa de criatividade, onde você precise trabalhar com comunicação e tudo mais, você pode trabalhar com a ametista. Você pode trabalhar com o citrino, né? Eu falei da comunicação, você pode trabalhar com a sodalita, com o lápis lazuli, né? Se você está pensando em termos cromoterápicos, por exemplo, né? Onde você tem ali dentro do espectro dos chakras, é isso mesmo, tá? Você pode fazer essa análise primária para poder montar ou para encomendar o seu orgonite, que isso tem um fundamento, isso vai funcionar. Eu digo que tem esse fundamento exatamente pela prática,
né? Então, quando você começa a trabalhar com orgonite, para você começar a sentir o efeito dele, um exercício que você pode fazer bem fácil, né, é quando você chega em casa, que você está estressado, que você está com aquela energia carregada da rua, você simplesmente faz isso, você coloca o orgonite na palma da mão, né? Essa base dele vai estar captando toda a energia do teu corpo, né? Aquela descarga eletromagnética, é como se fosse uma espécie de para-raio isso, e com a outra mão você coloca a mão aqui, você fecha um circuito, né? Você faz isso, começa a circular essa energia, você vai ver que depois de 5 minutinhos você começa a ficar relaxado. Tá? Aí você pode colocar ele do lado do computador, do lado da televisão ou algo parecido, que você já tem naturalmente esse efeito. Tá? Essa energia do orgonite ela pode ser medida em termos térmicos, tá? Eletroscopicamente falando também pode ser medido, visualmente ela pode ser testada em laboratório, né? Até mesmo se você pegar um contador Geiger-Miller, você consegue medir a energia que tem dentro de um orgonite, né? Eu vejo muitas vezes as pessoas olhando para os orgonites, porque depois do ano 2000, né, quando o Dr. Carl Hans Wells criou o conceito do orgonite, foi um pouquinho para o lado esotérico, né? Então você tem muitos orgonites aquele apelo mais visual, fica mais bonito mesmo, né? Você colocar um símbolo de reiki lá dentro, um chokurei, colocar uma imagem, eu já vou falar um pouquinho a respeito das imagens, qual que é a diferença que faz uma imagem em um orgonite, né? Mas é importante que as pessoas entendam que a forma, o funcionamento, o mecanismo do orgonite não tem absolutamente nada de esotérico. Ele é puramente físico, é física pura, né? Se você procurar pela internet, você vai ver que existem alguns, parecem multímetros adaptados exatamente para você medir as cargas, né, de íons que tem. Você mede o ambiente, por exemplo, perto de um monte de equipamentos eletrônicos, sem o orgonite. Depois você vai lá, coloca o orgonite do lado e você vê que muda o campo de energia, muda o campo de força, né? Às vezes é importante que as pessoas desconstruam algumas coisas, né, na mente. Por exemplo, é muito fácil para a pessoa aceitar que se ela pegar uma pedra radioativa, ela vai ter câncer, ela vai ter problemas, né? Então, por que não é tão fácil assim as pessoas aceitarem que existem padrões energéticos que não necessariamente você vai ver a olho nu? Você precisa de um equipamento, você precisa de um aparelho para isso. É o caso dos orgonites. A energia dele funciona sim, né? Um dos termos que se usa bastante para orgonite é o termo de transmutar a energia, e é exatamente isso que ele faz, né? Então, se você precisar explicar para alguém o que é um orgonite, como é que ele funciona, é basicamente isso. A base do orgonite puxa a energia como se fosse uma antena. Eu sempre brinco nas minhas palestras, né, que é como se fosse aquele bombril que a gente colocava lá na televisão da casa da vovó para captar melhor as coisas. A resina pressiona o cristal que está aqui dentro, gera o efeito piezoelétrico, que faz o quê? Inverte, tá? Estou falando de uma forma bem metafórica, mas inverte a polaridade. Então aquilo que no ambiente estava negativo e carregado é concentrado no orgonite e volta para o ambiente por causa dos cristais de uma forma mais positiva, né? Neutralizando aquele campo de energia, né? Então, se você tem um ambiente, por exemplo, no trabalho, onde as pessoas estão sempre muito irritadas, é um trabalho estressante e tudo mais, você pode colocar, por exemplo, uma turmalina negra, por exemplo, né? Vai funcionar? Vai, mas quando você coloca dentro de um orgonite, você tem ela sendo estimulada 100% do tempo. É como se fosse um moto contínuo de energia para você poder trabalhar, tá? Bom, existe uma outra questão a respeito dos orgonites, que são os símbolos que se utilizam dentro dos orgonites, né? Dentro ou em cima dos orgonites, né? Muitas pessoas questionam isso. E o que acontece quando você coloca um símbolo no orgonite é criar, em alguns casos, uma ressonância maior entre a pessoa que vai captar aquela energia, né, e a energia do orgonite propriamente dita. Óbvio, a energia do orgonite ela vai funcionar independente de qualquer coisa, né? Eu não acredito em orgonites, não tem problema nenhum, né? Você não precisa acreditar na energia elétrica para ela dar choque em você ou ligar o seu aparelho de televisão, certo? No caso do orgonite é a mesma coisa. Mas quando você utiliza um símbolo, existe a questão da ressonância, tá? Por quê?
Porque quando você coloca um símbolo que a pessoa, por exemplo, não gosta ou não tem afinidade, você acabou de criar uma barreira magnética. Aquela pessoa, ela não vai estar 100% sintonizada naquilo. E talvez ela não consiga aproveitar 100% do efeito daquele orgonite. Tá? Então, se você vai presentear um orgonite para alguém, é bom, às vezes, tomar um certo cuidado. Né? Por exemplo, você vai presentear uma pessoa, um judeu. Se você for dar um orgonite para ele de Iemanjá, talvez ele não tenha uma ressonância. Porque aquilo não faz parte da cultura dele, não está dentro do dia a dia dele. Né? Não é questão de preconceito ou algo parecido, mas não está dentro daquilo. Tá certo? Da mesma forma que se você pegar uma pessoa que não tem a religião ou de qualquer outra religião e der com um símbolo que essa pessoa não está acostumada, talvez você não tenha a ressonância ideal. Tá? Agora, quando você coloca um símbolo que a pessoa conhece, ou seja, um símbolo de força, né, a conexão é maior. Porque aquele símbolo vai reverberar no ambiente de uma forma muito mais intensa. Né? Você tem uma energia saindo, essa energia ela está captando aquela geometria sagrada, digamos assim, né, que está indo para o ambiente, e aquilo acaba sendo potencializado. Tá certo? Outra questão importante, o formato do orgonite. Essa parte é legal. Olha, existe uma maneira de você testar o orgonite. Eu vou ser bem honesto, eu já perdi vários nessa brincadeira, tá? Mas a primeira vez que eu vi funcionando, eu confesso em dizer que eu fiquei surpreso, né? Porque até então eu apenas acreditava. Aí eu passei pelo processo de saber que realmente funciona. Se você coloca um orgonite no congelador e coloca em cima do orgonite um copo bem transparente, tá? Com água, você vai lá de vez em quando abrindo a portinha do congelador. Você não pode deixar congelar totalmente, tá? Existe um momento antes do congelamento total dessa água que está dentro do copo, em que se forma uma esfera perfeita no centro do copo. É muito bonito isso. Essa esfera é exatamente, vamos dizer assim, o formato da energia que está sendo liberada pelo orgonite, tá? Se esse orgonite não tiver um formato adequado ou a combinação do metal e das pedras de dentro do orgonite não estiverem perfeitamente equilibradas, você não vai ter essa esfera sendo formada. Você vai ter uma coroa de espinhos, de gelo, dentro do copo. Tá? Então você só precisa tomar cuidado, porque obviamente se você deixar congelar até o final, você vai perder o copo e vai perder o orgonite, porque a resina racha, tá certo? Mas se você tiver paciência, né, se você produzir os seus próprios orgonites, fica mais fácil, senão vai sair cara a brincadeira. Mas você vai observando isso. Então com essa experiência, eu consegui chegar a alguns formatos que realmente funcionam, alguns formatos meio que padrão, né? Então o formato da pirâmide, o formato do círculo, tá? Círculos de diversos diâmetros, de diversas alturas, quantidades diferentes de metal, né? Qual é a quantidade mínima de metal, qual é a quantidade máxima, depende muito do metal. Se você estiver trabalhando com alumínio, a quantidade maior é muito bem-vinda. Se você estiver trabalhando com cobre, você pode trabalhar com um pouquinho menos, tá? Existem alguns locais, algumas pessoas que dizem, mas você não precisa trabalhar com metal, etc. Olha, eu já testei diversas formas, tudo quanto é jeito que você possa imaginar, tá? Com vários tipos de pedra, sempre fazendo esse teste do congelador e tudo mais. E a experiência que eu tento passar para as pessoas é exatamente aquela da prática, né? Daquela coisa mais empírica, né? Do tipo, vai lá, testa, deu certo, opa, a gente anota aqui, não deu certo, podemos tentar de novo depois. Se você repete 3 vezes e não deu certo, eu não costumo insistir muito mais nisso, tá? Então o orgonite é uma ferramenta fantástica para você ter no seu dia a dia, para você colocar do lado do seu ambiente de trabalho, tá? Alguns anos atrás eu trabalhava, né, eu já comentei isso aqui também, né? Eu venho da área de ciência da computação, de segurança da informação, e eu trabalhava em média 6, 7 horas por dia sem sair do lugar, né? Trabalhava em casa, mas não parava. E no final do dia eu estava totalmente esgotado. Quando começamos, eu e minha esposa começamos a fazer os orgonites, o que aconteceu? Muitos orgonites não ficavam esteticamente bonitos, então a gente enchia a mesa de orgonite. Eu fiquei rodeado com muito orgonite. E num determinado momento eu reparei que eu não estava trabalhando mais 6, 7 horas, eu estava trabalhando 13, 14 horas por dia.
e tinha que ficar lendo muita coisa chata para poder dormir. Falei, opa, tem alguma coisa errada aqui, né? Aí é que deu estalo. Será que são os orgonites? Bom, o que eu fiz? Tirei todos os orgonites de perto de mim. No primeiro dia não tive resultado nenhum, continuei no mesmo pique. 2, 3 dias depois minha performance começou a diminuir. Coloquei os orgonites de volta, 2, 3 dias depois minha performance voltou a aumentar, ou seja, aquele cansaço desapareceu. Então isso é uma coisa muito importante. Orgonite não é mágico. Ele nós levamos, na verdade, um período de tempo para nos adaptarmos à energia que ele está transmutando no ambiente, né? Então muitas vezes a pessoa ela compra um orgonite e ela fala, mas se eu colocar isso lá vai desaparecer tudo na hora. Não, na hora não. Mas com certeza essa mudança mais sutil você vai sentindo aos poucos. Algumas pessoas são mais sensíveis, elas acabam sentindo isso de forma mais rápida. Outras pessoas precisam se adaptar a isso, né? Tive um caso de uma cliente onde ela comprou o orgonite e ela escreveu, né? Uma cliente de Minas Gerais, ela falou, olha, eu não gostei do orgonite. Por que você não gostou? Porque eu chego perto disso e começa a me dar dor de cabeça. Ok, então vamos fazer um trabalhinho, vamos fazer um pequeno exercício. Você vai deixar esse orgonite no outro cômodo da casa e todo dia você vai aproximar ele um pouquinho mais de você. Bom, resultado. Hoje essa mulher é uma cliente fiel, ela comprou vários orgonites para a casa dela e ela faz exatamente esse exercício que eu falei, de você chegar em casa, né? Chega da rua todo estressado, vai lá, coloca a mão no orgonite e aí você tem aquela descarga, né? Você consegue se equilibrar mais. Hoje em dia ela faz isso. Significa que ela precisava se adaptar à energia do orgonite, né? Outro ponto importante, os orgonites em forma de pirâmide, eles irradiam de uma forma diferente, tá? Enquanto quando você tem um orgonite circular, você tem como se fosse uma gota, né, caindo na água, ele vai irradiar uma onda. Se você coloca ele encostado na parede, ele vai irradiar um arco para frente, tá certo? Quando você tem uma pirâmide, se essa pirâmide estiver simetricamente correta, você pode colocá-la de acordo com as pirâmides do Egito. Você pode procurar na internet, procura no Google qual é na bússola, né? Qual é o grau correto, e quando você faz isso, você consegue potencializar a ação da pirâmide. Tá certo? Então existem várias formas de você, vamos dizer assim, encomendar, ou na hora de comprar o seu orgonite, ver aquele que vai funcionar de forma mais eficaz, né? Pelo cristal que você está colocando dentro dele, pelo formato do orgonite, sim, o tamanho faz diferença, tá? O cristal que está ali dentro, o refinamento do cristal que está ali dentro também faz diferença, e caso exista algum símbolo, tenha certeza de que você tem ressonância positiva com aquele símbolo. Não adianta você levar um orgonite que tem um símbolo que você não gosta muito, mas fala, não, mas vai funcionar do mesmo jeito, mas você não tem aquela conexão, né? Você vai funcionar, mas você vai perder um pouquinho dessa energia que você poderia estar captando de outra forma, tá? Bom, hoje foi só para a gente dar uma introdução a respeito dos orgonites, falar um pouquinho. Tem mais coisa para se falar a respeito de orgonite, obviamente, aonde eu vou começar a mostrar para vocês a aplicação de cada tipo de cristal, ou pelo menos dos mais importantes, né? E como é que eles agem em combinação junto com o orgonite. Cada um tem você pode fazer um orgonite para cada finalidade. Um orgonite para colocar no quarto das crianças, para elas dormirem melhor. Um orgonite para menino é diferente de um orgonite para menina. Eu sei que tem gente que vai discordar disso, mas na prática eu sei que se você coloca, por exemplo, um pouquinho de ágata de fogo ou cornalina, vai funcionar muito melhor para um menino do que para uma menina, que vai ter uma ressonância maior, por exemplo, com a pedra da lua, ou então com uma ametista, ou então com uma água marinha, né? Então, no próximo episódio do Mundo Mineral, em que eu falo de orgonites, eu vou estar falando um pouquinho desses detalhes. A gente vai refinar um pouquinho mais esse conhecimento. Hoje foi só para a gente começar, tá certo? Desejo a vocês uma excelente noite, uma excelente tarde, uma excelente semana, e é isso. Descubra o mundo mineral, uma pedra de cada vez.